Eu vos chamo, meus amigos, por lhe deis a conhecer. Amai-vos uns aos outros, o meu Pai me revelou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querida irmã. A nossa liturgia de hoje é um convite, mais uma vez, para que amemos a Deus sobre todas as coisas. Aí estaremos cumprindo toda a lei, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar e pedir que nós o fizéssemos para realmente sermos felizes, para nos realizar. E também, quem diz que ama a Deus deve amar o seu irmão, né? Por isso tem aquele outro mandamento que está junto com o primeiro, que é um complemento, quando Jesus diz, né, amai-vos uns aos outros assim como eu vos tenho amado. Fazei ao outro aquilo que você mesmo gostaria que o outro fizesse para você. A primeira leitura que ouvimos de hoje, vimos que também tinham problemas, né, a serem resolvidos naquele tempo, nas primeiras comunidades cristãs, na formação destas comunidades. O que fazer, como fazer, né? Os cristãos que vinham do paganismo deveriam observar também a lei judaica, serem circuncidados para depois serem batizados e se tornarem cristãos? Esta era a discussão. Ou eles não precisariam passar, né, por todo o rito judaico e simplesmente, se eles acreditassem e aceitassem Jesus Cristo como o seu Salvador, poderiam ser batizados. Então, essa foi, né, vamos dizer assim, o primeiro concílio, né, que houve em Jerusalém, né? O primeiro concílio da igreja, vamos dizer assim, para tomar uma decisão, né? Mas isso não somente é uma reunião dos apóstolos ou daqueles que estavam representando os apóstolos, mas uma reunião juntos com o Espírito Santo. E aí, com oração, poder, né, discernir o que era o melhor para aqueles irmãos que estavam se convertendo. E aí, isto é uma catequese para nós também, né? Muitas vezes precisamos tomar decisões, resolver problemas, né? E é o momento que nós deveremos nos lembrar que precisamos do Espírito Santo. Jesus mesmo, em outro momento, inclusive no último domingo, nos falou: sem mim nada podereis fazer. Para que nós possamos assim tomar decisões sábias, segundo a vontade de Deus, e colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então, o que nós mais precisamos é estar em comunhão com Deus para sabermos o que Ele quer que nós o fazemos, né? E como deveremos fazer e quando deveremos fazer. E isto só se consegue com oração, o jejum e também, né, se pudermos, deveremos praticar a caridade, que é o ápice, né, de todas as atitudes cristãs. E a caridade também, né, ela passa por nós perdoarmos os nossos irmãos, assim como Deus tem nos perdoado. Assim como Deus ama cada um de nós como nós somos, também nós somos convidados
a amar os outros irmãos, especialmente, né, aqueles que muitas vezes erram, né, que também praticam coisas que nos chateiam, que nos magoam, que nos machucam, né? E aí está o segredo de um casamento, por exemplo, durar eternamente, né? Também de uma família que se mantém unida, né? De um grupo de amigos, da própria igreja, né? Onde, em primeiro lugar, o ápice, né? Ou o amor é representado pelo acolhimento, pelo respeito ao outro, pela empatia, de não julgar, de não condenar, de saber perdoar, oferecer a outra face, né, se for necessário, assim como Jesus nos ensinou. Não ficar exigindo e nem cobrando dos outros aquilo que muitas vezes nós mesmos não temos coragem, né, de fazer. É muito fácil criticar, né, julgar os outros, principalmente quando o outro está numa situação de superioridade, né, um patrão, um político, né, um padre, né, um professor, né, o pai de família, a mãe, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas se colocam como juízes, né? E o Senhor vem nos ensinar que o único que pode julgar é Deus, que é Pai, que conhece o profundo do nosso coração, conhece as nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas inclinações e também sabe quais são as virtudes que nós temos, né, para podermos então superar ou então diante de alguma situação, né, não podermos ir adiante. E aí é o momento de agradecer também e louvar a Deus, porque sabemos que na nossa vida nada é por acaso. E por isso, então, que nós deveremos ter, né, esse sentimento de amar os outros também, né? De saber que os outros também são frágeis, são fracos, mas isso não significa que nós deveremos ficar também, né, passando a mão na cabeça, não chamando atenção, não falando a verdade, né? Mas tudo isso deve ser feito com caridade, né? Na fraternidade. Não se quer a morte do pecador, né? Mas Deus quer que esse se converta, tenha vida e vida em abundância. Deus quer curar o coração, muitas vezes, que está enfermo, né? Orgulhoso, o vaidoso, o egoísta, o autossuficiente, para dar a este um coração semelhante ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. E isto se passa também pela catequese, pela evangelização, pela fé, né, que é alimentada através da escuta da Palavra de Deus, através, né, de novenas, através das preces do dia a dia e também de nós aprendermos que nós, muitas vezes, aquilo que deveríamos de fazer não o fazemos e aquilo que não deveria de fazer acabamos fazendo. O Senhor nos convida nessa liturgia a realmente nós colocar Deus em primeiro lugar, mas, né, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão não está falando a verdade ou não conhece verdadeiramente o amor de Deus, não é? Porque se nós falamos que amamos a Deus, que não o vemos, né, e não amamos o nosso irmão que vemos todos os dias, que está ao nosso lado, que mora conosco, trabalha, né, junto conosco ou que, né, convive conosco em determinado lugar ou em algum momento, né, do nosso dia, nós não estaremos falando a verdade, nós não conhecemos verdadeiramente o amor de Deus. O amor de Deus, ele, além de perdoar, né, ele transforma, ele faz com que a pessoa possa reconhecer, né, os seus defeitos, os seus pecados, que tenha, né, um certo asco, né, que tenha um arrependimento profundo, que peça perdão e um desejo, né, de não mais praticar as mesmas atitudes, né? E depois ele também, né, pratica, né, para com o outro esse amor que recebeu de Deus, acolhendo, né, não julgando, não condenando, aceitando, corrigindo, né, para que o outro também possa abrir os seus olhos, né, e aceitar e não ficar, né, triste ou magoado se a outra pessoa, né, o julgar ou condenar ou não aceitar ser corrigido e muitas vezes até abandonar aquela amizade, né, aquele relacionamento. Nós temos, antes de tudo,
que estar, né, fazendo a vontade de Deus e não agradando aos homens, né? Mas fazermos de tudo para que os homens se sintam felizes, se sintam amados e acolhidos, né? Mas muitas vezes o amor também passa por uma correção que dói, que não é fácil de aceitar, né? É difícil a gente dizer que nós erramos, né? Que nós falhamos, que nós não somos perfeitos, né? Que o único que é perfeito é Deus, né? E nós também teremos que aceitar ser corrigidos muitas vezes, né? Pelos acontecimentos da vida e também às vezes por um irmão, né? Por uma irmã que nos chama a atenção e às vezes até mesmo sem razão nós podermos ouvir e não nos irritar ou perder a paciência com esta pessoa. Isto significa, né, o amor que Deus tem por cada um de nós, que nunca desiste de nós, né? Inclusive, no Evangelho de hoje, o Senhor vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Cada pessoa, cada ser humano não veio por acaso a este mundo, né? Veio porque Deus o criou, Deus de alguma forma, né? Ele, né, suscitou um pai, uma mãe, né, uma mulher, um homem, para que gerasse este filho, esta filha, e enviou esta pessoa, né, para que ela pudesse, neste mundo, descobrir, né, o amor de Deus, né, e descobrindo o amor de Deus, amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, né, com toda a sua mente, com todas as suas capacidades, né? E esse amor de Deus, que a pessoa tem para com Deus, para com o Pai, para com a Santíssima Trindade, para com Nossa Senhora, ele é medido com as nossas atitudes em relação ao outro, né? Aí nós poderemos ver se temos uma intimidade com Deus ou temos uma religiosidade natural, né? Aí nós vamos diferenciar quem tem fé, né, ou quem tem, né, simplesmente, né, um desejo, né, de conhecer a Deus, de amar a Deus, mas de fato não conhece e não ama a Deus, porque não ama os seus irmãos, não ama as suas irmãs, assim como Deus tem amado cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora elevar a Deus as nossas preces, pedindo ao Senhor que Ele nos dê esta graça de podermos também ter um coração como é o Sagrado Coração de Jesus. E a nossa súplica será: Sagrado Coração de Jesus, abençoai-nos.